Todo mundo pronto? Dando início aqui a coletiva com o técnico Ivan Bartelo, por favor. Boa noite, professor. Cleiton Lemos, do Tempo de Bola. O Mirassol vem com uma sequência de 4 jogos sem vitória no campeonato. São 3 empates e uma derrota, mas ao todo são 6 jogos sem vitória, contando com o Campeonato Paulista. Na próxima quarta, vocês vão enfrentar o Coritiba no Maião. Queria saber como reverter a situação da equipe para sair dessa sequência negativa sem vitórias no campeonato. Obrigado. Boa noite, Cleiton. Boa noite a todos. Analisando friamente os números, Cleiton, é estatístico, isso não tem que negar, né? Mas uma situação importante nesses jogos, por mais que a gente não teve resultado de vitória, mas a equipe performou para vencer, né? Isso acho que é o essencial e faz com que está no caminho certo, né? Tanto no jogo do Cruzeiro, o próprio jogo do Remo, né? A gente buscou um placar num 2-2 e empatamos no final e tivemos ainda a chance para virar o placar. E tanto os 2 jogos em casa, Cruzeiro e Santos, que a gente não teve a vitória e teve o empate no final, a equipe performou, era para ter ganho o jogo, né? Tanto o Cruzeiro quanto o Santos, não tem nem que ter dúvida sobre isso. Inclusive em 2 pênaltis que o VAR que chamou, né? Em final de jogo, então, independente se foi ou não foi, mas eram 2 resultados que estavam sob controle. E a equipe hoje não estaria com só 6 pontos, estaria com 10. Mas é o futebol, então tem que estar preparado para saber que o campeonato é muito difícil. O campeonato, por mais que a gente fez a campanha que nós fizemos ano passado, que foi uma surpresa para todos, mas nós sabemos o nível da competição, o nível de investimento do adversário, é só ver o Palmeiras, né? Nós não precisamos ir longe, né? Então acho que nós sabemos o nosso tamanho em relação à competição, mas nós sabemos a nossa capacidade. E hoje acho que foi mais uma prova sobre isso, independente de ter o resultado ou não, mas a equipe do primeiro ao último minuto quis ter o resultado, buscou o resultado, isso que é o mais importante, que é o padrão do Mirassol, e é o que o Mirassol vem fazendo, não só ano passado, no nosso começo de ano, nos últimos anos. Então, por mais que tenha o não resultado vindo, mas a equipe tem o sentimento que está fazendo por merecer o resultado. Agora, tem que buscar logo, entender que o campeonato, quanto antes você começar a ter a sequência positiva para pontuar, faz com que você tenha um campeonato, não é questão de ser seguro ou não, mas entender que o campeonato se aproxima das situações de objetivos muito em função dos resultados rápidos. Quem consegue ter os resultados vai ficando mais com confiança, e o futebol é feito de resultado positivo. Mas a equipe está no caminho e acredito que se manter a performance, a tendência é vir os resultados. Ivan, boa noite. Pedro Julião, Web Rádio Dimensão Esportiva. Queria que você fizesse uma análise rápida sobre o jogo de hoje, o resultado que não veio, tentou um empate até o último minuto. E outra pergunta, se me permite, a equipe chega ao 5º jogo seguido no Brasileiro sofrendo gols. Sim. Temporada passada foram 11 jogos sem sofrer e agora as 5 primeiras rodadas todas sofrendo gol. O que você atrela a esse ponto de todo jogo não conseguir segurar? Sim. Boa noite, Igor. É bastante pertinente a colocação. Primeiro, falando do jogo, os jogos de 100 minutos hoje, com os acréscimos, os episódios do jogo transformam o jogo. Então, um ponto de vista nosso, não só meu, mas nós estamos até conversando no vestiário agora, o Mirassol fez um jogo não só buscando empate, um jogo para ganhar aqui dentro, né? O Mirassol é uma das poucas equipes, isso não é uma questão de se valorizar, não. Que mesmo o adversário pressionando a gente na primeira fase nossa, na mesma proporção, o Mirassol tenta construir, né? Isso gera algumas situações de erro, que é normal, mas gera quebrar pressão também, estourar no gol do adversário para ter um ataque promissor. E hoje estava acontecendo também. O Mirassol teve situações, e nós tivemos situações, e a chance principal para sair na frente foi nossa, né? E não sei o que aconteceria depois, mas talvez se nós saíssemos na frente naquele momento, o jogo transformaria em outras situações. E sabíamos que o Palmeiras tem uma característica muito peculiar, uma equipe que é muito eficaz no último terço. Não tem jeito, isso se faz aí nos últimos anos, é uma equipe que tem essa capacidade, sabíamos que tem essa condição de fazer algumas conexões diretas e ter a primeira disputa e a segunda cair numa zona perigosa para terminar em gol. Isso já foi no jogo no Horizontino, foi em vários jogos dele, na final do Paulista. E tiveram também a felicidade no chute do Fla, com mérito.
mas acredito que o jogo em si, tivemos mais posse, tivemos mais passes, finalização foi muito parecida, defesa de Walter e de Carlos Miguel foi muito próxima assim, em relação à intervenção, mas nós tivemos situações aí de último terço para poder terminar também e buscar o empate e possivelmente buscar aí o resultado de vitória. Mas é que eu falei, a equipe performou de novo, mostrou que tem capacidade, de independente de onde for o jogo, se é em Mirassol ou é fora, colocar o seu modelo, colocar a sua coragem e dentro disso tentar o resultado. Sobre o que eu falei que é muito pertinente a sua pergunta, porque isso equipes que tomam poucos gols fazem campanha. Por mais que nossa equipe é muito propositiva e a gente sempre busca os gols, a gente sempre construir. Nós somos no ano passado um quarto melhor ataque, se eu não me engano. Então é uma equipe que tem esse DNA ofensivo, né? Mas não é porque você tem um DNA ofensivo, você é vulnerável atrás também. E nós, através de trabalho, através de correções, através de dia a dia, né? Através de compensações em relação aos movimentos do que acontece dentro do jogo, a gente, em algumas situações, está levando essas em momentos cruciais da partida, que talvez assim nem que o adversário criou sobre nós também não, é que uma bola que escapa, que foi o jogo passado do Santos, né? E aí você acaba sofrendo gol. Isso acontece no futebol, você tem que estar preparado para isso. São momentos, são fases que você tem que estar treinado e concentrado para que você está no limite erro, zero de erro, para que você não só construa para fazer o gol, mas principalmente para você evitar o gol. Boa noite, Ivan. Lincoln Oliveira, do Na Rede Oficial. Hoje você teve algumas mudanças de peças no time titular em relação às que a gente está acostumado a ver, que estão também atuando com mais frequência, como foi a entrada do André Luiz no lugar do Nathan Fogaça e do Carlos Eduardo no lugar do Alisson. Qual foi a avaliação da comissão técnica para entrar com esses dois jogadores de titular? E também, se me permite uma outra pergunta, em relação à mudança tática feita por você na segunda etapa, entrando com o Tiquinho no lugar do Carlos Eduardo e usando ali uma formação com dois atacantes. Sim. Você gostou dessa formação com dois atacantes e vocês pretendem utilizar com mais frequência? Ó, Lincoln, assim, sobre as trocas, né? O André é um atleta que estava com bastante minutagem no começo do Campeonato Paulista, né? Aí ele teve uma lesão importante no posterior da coxa, que acabou ficando fora aí nas últimas semanas, e já vem alguns dias trabalhando, algumas semanas trabalhando. Então, assim, é um atleta que tem uma resposta muito positiva, uma característica de ter um jogo mais de parede, um jogo mais, uns duelos aéreos, que era importante no jogo. Então, teria uma resposta positiva para a gente em relação a isso. E sobre o Carlos no lugar do Alisson, não sei se vocês perceberam, mas a volta para o segundo tempo, o posicionamento foi o mesmo que estava no primeiro tempo, no início, né? Durante o jogo teve uma mudança que a gente passou a trabalhar com o Carlinho mais aberto junto com o Negueba, trocando de lado, inclusive. Mas no início a ideia já era deixar Carlos e André em Gomes e Fux, né? E ter aí uma situação de tentar tirar a sobra deles e ter um jogo com os meias aproximando. Então, já essa era a ideia. E no intervalo, com a troca do Tiquinho pelo Carlos, o que mudou só foi a característica da função, porque o Tiquinho já é um 9 mais de ofício e ficou 2 9 de referência. Mas a princípio era a mesma situação. E a ideia era empurrar o Palmeiras para trás, ter um jogo de pivô, né, com circulação e ter essa aproximação por dentro, né? Aí com a entrada do Gabriel também, que teria um controle, então relação boa com bola, para que a gente conseguisse ter essas combinações e ter buscar esse jogo apoiado por dentro e já perto do último terço para ter finalizações não só frontais, mas de ultrapassagem pelo lado, principalmente com o Formiga. Assim, nós não fomos tão efetivos em relação a ser contundente nesse último terço, mas a equipe colocou o Palmeiras para trás, isso que era o objetivo nosso, né? Que era ter o controle com a posse, não dando as transições, que eles são muito fortes na transição, então a gente sabia que ia ser arriscado o jogo, mas a gente conseguiu, acho que teve uma transição que teve no segundo tempo inteiro, que foi já no final, que já estava uma situação mais aleatória. Mas a ideia era essa, de você eliminar a sobra e ter um jogo de combinação e um pivô por dentro para aproximação, tanto de finalização frontal, mas de passagem de corredor também.
Boa noite, Ivan. Gustavo Pataro, do TikTok Sports. Eu queria que você fizesse uma análise das contratações do Mirassol, agora para essa temporada. O Tiquinho Soares e o Gabriel Pires entraram hoje em campo. Queria que você fizesse uma análise do que o Mirassol pode esperar dos dois para o restante do ano, o que eles podem contribuir com a equipe. E se me permite também uma análise do gramado do Palmeiras. O Palmeiras trocou o gramado sintético, se o gramado sintético impactou no jogo do Mirassol em alguma circunstância ou não. Obrigado. Gustavo, boa noite. Olha, sobre as contratações, nós estamos, esse ano, o Mirassol tem 2 competições a mais do calendário que não teve ano passado, que é a Copa do Brasil e a Libertadores. Então, 2 competições pesadas, né, importantes para o clube. Né, o Mirassol hoje passou a ser uma equipe era desconhecido ano passado, entre aspas, para todos, mas é uma equipe que vem com um trabalho sólido. E era fadado ao rebaixamento ano passado, que ia passar vergonha, inclusive, todo mundo, né, falou isso, a grande maioria, que é normal, pelo nível que é a competição. O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, né, e cada vez mais, porque o investimento está muito grande de alguns clubes, né, então não está competindo com a Premier League, trazendo jogadores da Premier League, que saiu agora e já voltou, o Palmeiras é um exemplo. Então o nível da competição é muito forte, e o Mirassol tem seu limite, né, orçamentário, né, camisa, mas dentro do clube tem uma identidade e uma essência muito grande do que tem que ser feito. E as contratações foram pensando nisso, né? Jogadores com know-how, jogadores que vivenciaram competições maiores já, para que eles possam vir num jogo desse nível e vir aqui e não sentir, né? Então a ideia e a proposta das contratações foi essa, de aumentar a qualidade técnica e também o know-how de jogadores nesse perfil. E sim, o nível de atuação da equipe no brasileiro, vou concentrar no brasileiro, vou tirar o Campeonato Paulista, no brasileiro, é no nível de performance muito parecido, se não for melhor que do ano passado, em relação a desempenho, né? De pontuação tá mesmo, se não me engano, 6 pontos, né? Tá 6 pontos também. Então, assim, é claro que o ano passado foi uma surpresa e hoje meio que tem que ser uma afirmação. Então, isso gera uma responsabilidade a mais. Mas a nível de performance, a nível de desempenho, tá no caminho, tá cada dia, cada sessão de treino, cada jogo melhorando e conseguindo passar essa credibilidade, principalmente internamente para nós, para todos que estão no dia a dia. Então acredito que a tendência é que a gente possa gradativamente evoluir cada vez mais e que nós, como falamos no começo, o futebol é muito assim, né? Tem equipes muito boas que com resultado ruim perde a confiança e acaba não rendendo, e equipes não tão boas que com resultado positivo ganha confiança e passa a ter resultado. Então o resultado conspira muito para que você tenha desempenho. E o Mirassol está tendo desempenho e, consequentemente, tendo resultado com desempenho, a tendência é que a gente possa fazer campanha sólida. Professor, seguindo também em desempenho, o PH Borges comenta aqui: pensando em desempenho, o que dizer dessa partida impositiva e extremamente corajosa do Mirassol hoje, que a todo momento quis jogar e conquistar o resultado positivo? Isso um conceito do clube já vem, não é de hoje, né? Não foi só esse jogo, não é surpresa para ninguém que tá. O Mirassol tem esse DNA hoje de ser corajoso, não é questão de ser corajoso, ser kamikaze, nada disso. É tudo programado, trabalhado, plano de treino, plano de jogo, né? Independente do adversário, claro que você respeitando as limitações, respeitando as vulnerabilidades, só que ao mesmo tempo potencializando nossa capacidade. Então, independente de onde for, o Mirassol vai ter uma proposta que vai procura. Claro que tem um adversário que está lá para competir com você, né? Não é 11-0, né? É 11 contra 11. Você competir, você... Depois você se perguntou do gramado, né? Vou te responder do gramado, desculpa, me lembrei agora. É você ser impositivo, ser corajoso com a bola. O Mirassol tem essa característica, tentar ter esse controle com a bola, que nós fizemos isso no segundo tempo, por mais que a gente ficou com 2 9s lá enfiados, né, com os beiradas projetados, muitas vezes espetados laterais, só construindo com 3-1 e já praticamente aí 6 na última linha, mas mesmo assim a equipe teve o controle e foi pouco exposta, né? Isso mostra a capacidade técnica de ter o controle através da bola. Então a gente acredita que tendo isso, a gente consegue fazer jogo impositivo, independente do local. Sobre o gramado, assim, ó, é uma vantagem muito grande para o Palmeiras você treinar num gramado diferente,
né? Porque nós não treinamos nesse gramado, né? Então é uma vantagem grande, né? Isso daí é inegável, né? Quem falar aí o contrário disso está sendo hipócrita, essa é a maior verdade, tá? Mas assim, tem que ter um estudo muito bem feito em relação às lesões, né? Se realmente ele é mais propenso a ter algum tipo de lesões ou não, tá? Ao desgaste do atleta. Mas em relação ao, que nem o gramado de hoje, a você ter o controle em relação... É claro que ele sai um pouquinho do teu cotidiano, do dia a dia, da grama natural, em relação às ações do jogo, né? De domínio, de escapar a bola, né? De ajuste corporal, de escorregar ou não. Quer dizer, isso é uma coisa que você tem que adaptar rápido em função que você não está acostumado. Por isso que eu falo da vantagem de quem consegue treinar, né? Uma bola escapa um pouquinho mais. Mas assim, de atrapalhar a qualidade do jogo, não atrapalha. Ela vai ter algumas características diferentes, né? Mas você consegue, se você se adaptar rápido ao gramado e entender o que ele te proporciona, você acaba tendo aí um nível de acerto em função da tua ações em gramado natural, do sintético parecido. Então, assim, em relação à qualidade do espetáculo de controle de jogo, de domínio, de passe, de batida na bola, né, de ajuste corporal em função do que a bola vem ou não vem, para mim, eu não joguei, né? Tá? Eu não interfero. Mas aí, em relação às lesões, aí é outro parâmetro, não posso falar. E acho que uma prova disso foi o jogo de hoje. O Mirassol veio aqui e teve o controle da bola, escapou um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Por isso que eu falo que é a vantagem do Palmeiras, né? Eu acho que isso que teria que entender de ter uma situação aí, não sei, que a grama natural é uma situação que é muito parecida em todos os lugares. Claro que tem uma que é melhor que a outra, né? Tem alguns estádios aí que você vai jogar, a grama, né? Ela dificulta muito mais do que o gramado hoje aqui, você pode ter certeza disso. Só que quem trabalha no gramado, quem treina no gramado, é muito mais propenso a ter decisões acertadas nas suas escolhas de movimento do que quem não treina, né? Mas em relação a atrapalhar o desempenho do jogo em si, eu falando por mim, eu acredito que não atrapalhou, não. Dando continuidade aqui, professor, o Sérgio também... Poderia ser muito aqui e tacar pedra que o outro não taca, mas sendo muito honesto. Tá? O Sérgio também elogia a equipe, fala do bom desempenho, principalmente no segundo tempo, e também pergunta para você o que você acrescentaria no nível de jogo que só o senhor viu. Olha, que eu te falei, o futebol, o resultado final determina muito o que você pensa que foi o jogo, né? Isso nós tivemos um exemplo do jogo passado lá em Mirassol, o jogo estava totalmente controlado, e em 8, 10 minutos o jogo saiu um pouquinho das mãos, 2-0, para 2-2, 2 gols do Gabigol, ele foi eleito melhor em campo. É um jogo, e por merecimento, ele teve 2 bolas, o pênalti que ele sofreu e uma bola que ele fez. Então o jogo em episódio transforma o jogo. Hoje, eu acho que os episódios do jogo transformou o jogo. A gente teve a chance de sair na frente, se nós saíssemos na frente, talvez o jogo desenharia para outra situação. Nós não sabemos também o que ia acontecer, mas a gente, pelo que nós temos de capacidade, nós temos grande chance de ter feito um jogo para ter vitória, né? E o Palmeiras teve a primeira bola que ele teve, com 26 minutos, na bola longa lá que o Flaco ganhou. Foi o Maurício que disputou e acabou sobrando para o Flaco de volta e teve o gol. Então, assim, os episódios do jogo transformou e fez o resultado final, porque terminou 1-0 o jogo. Por mais que a gente depois teve a posse, teve algumas situações de último terço, mas foi 1-0 Palmeiras. Então, assim, os episódios do jogo fez o resultado acontecer. A pergunta do Marcelo é parecida com algumas, você pode ficar à vontade de responder ela. Ele também fala do desempenho. Como você avalia o desempenho e a postura da equipe que, mesmo atrás do placar, não se intimidou no campo de um grande adversário como o Palmeiras e se colocou até superior no jogo? Que eu te falei, a gente controlou o jogo pela posse, a gente sabíamos que o Palmeiras é uma equipe que ela tem, por mais que todo mundo fala, o Palmeiras tem construção de primeira fase, o Palmeiras tem transição, o Palmeiras tem um jogo conectado com conexão direta, uma equipe que tem muito, ela é muito talhada a ser vencedora através de pouca coisa em relação não é pouca coisa, não é isso, mas em relação uma facilidade de criar uma situação de gols, né? Então, uma bola longa, o Flaco vai brigar, vai sobrar, vai ter um ataque a espaço, finaliza, gol. Isso é mérito deles,
E nós controlamos o jogo em cima disso. Eles não tiveram isso. Acho que o Walter fez 2 intervenções no jogo, se não me engano. Quer dizer, tá jogando dentro da arena do Palmeiras, né? Que faz 1-0 com 26 minutos, que é natural você deixar o campo maior, né? Porque você está perdendo o jogo, você vai se expor um pouquinho mais, vai liberar mais transições. E não participou. Então, assim, a equipe teve o controle, colocou o Palmeiras para trás, teve situações de cruzamento de último terço, teve situações de combinação de frente de área, só que não sofreu. Não sofreu, isso foi um ponto muito positivo, né? Acho que isso é um fator importante para nós, para que a gente saiba que mesmo você na adversidade e tendo um jogo mais agressivo, você consegue ter um jogo controlado a nível defensivo, que foi o que aconteceu hoje. A última aqui, professor Marcelo Schaffhauser, apesar do desempenho da equipe, o Mirassol chega hoje a 45 dias sem vitórias, desde o resultado positivo contra o Vasco na abertura do campeonato. Preocupa essa situação ou é seguir mantendo esse desempenho que as coisas vão melhorar dentro do campeonato? Foi o que a gente estava falando aqui, né? É natural que quando o resultado não vem, gera esse sentimento, né? Que é natural, são números, né? É fato isso. Mas é o que eu te falei, a equipe vem performando para... O Dura se não tivesse performando, né? E a equipe vem performando. Foi o que eu falei, os 2 jogos em casa que a gente não teve resultado, e o jogo do Remo também. Eu vou esquecer o Remo, mas pensando Cruzeiro e Santos, a equipe era para ter ganho o jogo. Então, assim, é claro que o que vale é o resultado final, ponto. Mas nós que estamos no dia a dia, que nós que estamos analisando o que acontece nos jogos friamente, não só pensando no que acontece no final do jogo, a equipe performou para ganhar, né? Produziu para ganhar, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. Só que nós falamos, aí é os detalhes que fazem a diferença, né? É de você não tomar um gol, é você fazer um gol. Então isso faz a diferença muito para a sequência da competição. Então a equipe, por mais que está aí 45 dias, né? E a gente estava invicto no campeonato, agora a gente está 4 jogos sem ganhar, né? Então é isso daí, é ter essa inteligência, o discernimento e estar sempre preparado para lamber as feridas e sempre procurar o melhor para no próximo fazer e ganhar. Que aí você acaba gerando confiança e o resultado vem. Encerramos, pessoal. Obrigado. Boa noite a Beleza? todos.